Senhor, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos sobretudo, Pai, por este momento. Te agradecemos, Pai, primeiramente porque o Senhor nos permite estar aqui mais um dia, Pai, falando em Teu nome, ensinando, aprendendo, trocando, Senhor, experiências e, sobretudo, em comunhão uns com os outros. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te peço neste momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos testificar aqui, Pai, do Teu amor, da Tua misericórdia, sobretudo, Pai, do Teu poder. Amém e amém. Amém. Senhor, de toda forma, por todos que aqui estão, o amor do Teu Espírito, Pai, seja derramado sobre eles, Pai. Que o Espírito Santo agora venha tocar a cada um, venha abrir os olhos e os corações e também os ouvidos, Pai, para ouvir esta palavra, para entender e como falamos todos os dias aqui, para colocar em prática, Senhor. E para que todos possam ver o Teu amor através das nossas vidas, através da Tua palavra, possamos transbordar esse amor, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. E bom, vamos dar início então, propriamente dito, ao estudo. Seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco também. Vamos dar continuidade então aos ensinos e continuando o livro de Atos. Para que a gente possa pegar um pouquinho daquilo que foi falado há 2 semanas lá, só para contextualizar, né? Atos capítulo 6, a gente finalizou. Então, lembrando que falamos da prisão de Estevão. Estevão foi apresentado diante ao Sinédrio, foi apresentado aos líderes religiosos, né? Foi preso ali e verso 15 do capítulo 6 foi onde se finalizou a história, que quando todos olhavam para Estevão, sem se justificar, sem reclamar daquilo que ele estava passando ou tentar encontrar explicação, todos viam que o seu rosto parecia como de um anjo, né? Então, quando o Senhor faz a obra, é o Senhor que fala, é Ele que justifica, e todos nos veem, aqueles que estão debaixo da graça do Senhor ali, veem como algo diferente, né? Não é um homem tentando se justificar perante outros, mas há algo da parte do Espírito que vem para fora de uma forma diferente, e aquele que está transmitindo a mensagem não sabe muito explicar, e aqueles que estão recebendo também não sabem explicar o que os convenceu a ouvir a mensagem e a crer na mensagem. E isso foi o que aconteceu com Estevão enquanto ele pregava. Para iniciar o capítulo 7, aonde que ele está daí, Estevão, né? Preso diante do Sinédrio, e no primeiro verso do capítulo 7 aqui vai ser um questionamento já dos líderes ali diretamente para Estevão. Qual que é o verso 1 aqui do capítulo 7? O sumo sacerdote então pergunta a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Notem que aqui, mais uma vez, diante de todas as acusações que ele já tinha sofrido, mais uma vez aqui ele é questionado, mais uma vez Estevão ele é colocado à prova ali, né, para talvez poder dar alguma explicação a respeito daquilo que ele estava sofrendo naquele momento, para poder dar alguma explicação sobre tais acusações. Então o sumo sacerdote pergunta se são verdadeiras as acusações. E aqui a gente tem já a possibilidade, né, quando a gente recebe uma pergunta dessa, talvez você deva estar se respondendo na sua mente, ou talvez venham explicações na nossa mente já, quando alguém nos pergunta, né, realmente é verdade isso que aconteceu? Realmente é verdade aquilo que falaram? Ou isso que você está fazendo realmente é assim mesmo? Tudo. Quando vem um questionamento desse, normalmente a gente se prepara, né, com todos os argumentos possíveis para quê? Para convencer aquele que está nos questionando a acreditar naquilo que estamos falando, naquilo que estamos fazendo. Normalmente temos essa tendência de reunir todos os argumentos, provas possíveis e provar por A mais B que aquilo que a gente está fazendo é o correto. Não só aqui no livro de Atos, neste capítulo de hoje, mas nós vamos ver
várias passagens aqui para frente ainda, que entendemos que quando fazemos aquilo que é direcionado pelo Senhor, não precisamos dar explicações, justificativas, ou mesmo querer encontrar argumentos para poder provar aquilo que estamos fazendo. Quando é do Senhor, não precisa ser provado, não precisa ser argumentado, eu não preciso convencer ninguém, né? Vimos isso aqui também há 2 semanas atrás, no capítulo 5, né? Quando estudamos ali que se levantou um, se levantou outro, e no final do questionamento, mesmo os grandes líderes religiosos se entenderam que não deveriam fazer daquela forma porque eles mesmos conjecturaram ali, né? No verso 39, lá do capítulo 5, a gente viu na semana retrasada que se proceder de Deus aquilo que está sendo feito, ninguém seria capaz de parar. Então não precisava explicação, não precisava justificativa e nem nada. E aqui no capítulo 7 não é diferente com Estevão. Ele não se justifica, ele não apresenta as suas declarações, os seus argumentos, mas ele vai nos ensinar uma coisa muito importante aqui. Vamos para o verso 2 aqui, eu vou tentar explicar de uma forma mais clara conforme a gente vai lendo o texto. A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhes disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Por enquanto só até aqui, porque eu quero fazer um breve parênteses aqui para que a gente faça atenção em toda essa leitura. Ele responde esse questionamento do sumo sacerdote, se eram verdadeiras as acusações, mas ele já chama a atenção aqui dos irmãos e dos pais e tudo, chama a atenção ali para que todos o ouçam o que ele vai falar. E qual é a explicação que Estevão dá neste momento? Ele já começa trazendo um texto lá do Antigo Testamento. Inclusive, tudo que a gente vai ler aqui, falei que a leitura seria longa no início, e vai ser, porque até o verso 51, 53, desculpa, até o final quase do capítulo, no verso 53, Estevão, ele vai trazer passagens do Antigo Testamento para justificar, ou melhor, para explicar e para responder o sumo sacerdote naquilo que ele foi questionado. Em nenhum momento serão as palavras de Estevão, serão os argumentos de Estevão, em nenhum momento ele vai dizer, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, veja bem, foi por isso, foi por aquilo. Em nenhum momento nesse texto a gente vai ver isso. Em 53 versos, Estevão vai citar uma boa parte da história aqui, entre Abraão, entre Moisés e tudo, ele vai citar tudo isso que já foi falado lá atrás, ele vai dar de exemplo o que aconteceu para poder justificar ou para poder responder sobre o que ele está fazendo hoje. Então, como eu falei aqui já desde os evangelhos, nas outras aulas, a gente não pode desvincular e simplesmente chamar de Antigo Testamento, Novo Testamento, agora é uma coisa, antes era outra e tudo. A gente não pode desvincular, porque todo o Antigo Testamento, os profetas e as leis, eles vão apontar para a vinda de Jesus. E aqui, no que a gente chama de Novo Testamento, ele vai nos lembrar a todo tempo, olha lá atrás. Veja quem foi o Deus de Abraão, quem foi o Deus de Isaac, de Jacó. A gente não desvincula uma coisa da outra. E esse texto aqui, esse capítulo todo de Atos, capítulo 7, ele é muito claro para nos ensinar isso. E assim, de uma forma muito clara e objetiva, ele vai nos ligar a outros textos, de forma que a gente possa reforçar isso e não separar mais as coisas. Porque Deus é o mesmo desde a criação e será o mesmo até a volta do seu Filho. Como eu li aqui no capítulo, no verso 2,
Vou repetir aqui. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhes disse: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso daqui, para que a gente pegue o hábito da leitura, né? A gente pode voltar e ler Gênesis capítulo 12, a gente vai ver esse mesmo relato. Então Estevão ele está falando, olha, Deus falou lá atrás para Abraão e tudo, e aqui ele vai começar o seu discurso. Então não é só isso, né? Por isso que eu bato novamente na mesma tecla. Não dá para a gente pegar um verso isolado e achar que isso aqui vai resolver o problema, vai nos explicar muita coisa, porque o verso 7, a gente não consegue, o capítulo 7, a gente não consegue desvincular um só verso que seja, para usar ele separadamente ou convenientemente, né? Porque ele vai ligar desde o verso 2 até o 53, vai ser a mesma história, contando partes da história que se passou lá, desde Gênesis até os próximos livros que a gente vai ver aqui ainda. Tá? Para que não fique desconexo aqui, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra. Embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos, Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. Até aqui por enquanto, porque aqui a gente pode fazer mais um link. Até aqui o verso 7, a gente pode ler Gênesis 15, versos 13 e 14, a gente vai ver esse mesmo contexto. Então Estevão está todo o tempo baseado lá nesta passagem, lá em Gênesis, para recontar uma história e assim poder responder o sumo sacerdote. Baseado aonde? Na palavra do Senhor. Então Estevão em nenhum momento, né, eu já disse, vou repetir, talvez repita mais algumas vezes até o final da aula aqui, em nenhum momento Estevão usa suas próprias palavras para se justificar ou tentar escapar daquela situação. Isso é um grande ensino para nós, porque quando nós somos questionados, e somos muito, por sinal, né, esqueçamos aqui as nossas convicções, o nosso intelecto, o nosso aprendizado, as nossas formações, porque tudo isso, claro que é muito bom para nós ter conhecimento, mas não podemos nos apoiar somente nisso para responder a quem quer que seja. Porque em um determinado momento, o nosso ego vai falar mais alto e a gente vai cair num erro muito grande de dizer assim: eu sei responder a essas questões porque eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquele outro. Ao passo que devemos responder à vontade do Senhor. Muitas vezes temos conhecimento para responder, mas é do Senhor que respondamos? Muitas vezes não temos conhecimento para responder, mas se é da vontade do Senhor responder a tal questionamento, o Espírito Santo nos capacitará. Entendem a diferença? Quando nos entregamos à vontade do Senhor, se temos conhecimento, muitas vezes Ele vai dizer que não é para fazer. Ou se não temos conhecimento, Ele vai nos capacitar para poder fazer de acordo com a sua vontade. E é exatamente isso que Estevão fez aqui. Continuando o verso 8. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou com 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois que houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento, ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou os nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família.
que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados num túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Notem que aqui, eu não sei se vocês estão acompanhando a leitura, mas vai fazendo uma linha da história, né, do que aconteceu desde Abraão, de Jacó e tudo. Então, é exatamente tudo aquilo que a história já nos contava lá atrás. Estevão estava somente relembrando ao sumo sacerdote ali tudo aquilo que já tinha se passado. Vamos ver mais para frente como vai se fechar toda essa história aqui, como Estevão vai relatar isso para o sumo sacerdote. Verso 20. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês não são irmãos? Por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. O verso 28 aqui, né, como eu li, quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ele também vai nos dar um link aqui com a antiga aliança, com o Antigo Testamento. A gente vai poder ver isso em Êxodo capítulo 2, a partir do verso 14, vai contar essa história com um pouco mais de detalhes ali, né, de Moisés quando ele ataca o egípcio, quando ele mata. Então, sempre aqui a gente pode fazer esse link aqui, esse paralelo, né? Vou passar uma colinha aqui para vocês. Não sei se todos têm esse hábito ou não. Para aqueles que não têm, fica aí uma dica. Muitas das Bíblias vêm com esta marcação, se não todas, né? Quando um contexto ele é ligado com o outro, para que a gente não perca a história que está sendo contada aqui, lá no rodapé da tua página ali da Bíblia, a cada página, a cada texto, vai ter uma marcaçãozinha, dizendo que esse contexto aqui, normalmente marcado com um número pequeno ou uma letra, ele vai nos ligar ao outro contexto que conta a mesma história, né, de outro livro. Então fica aí uma dica para você que se aprofunda um pouco mais na leitura, para você que se aprofunda um pouco mais no estudo, né? A cada contexto aqui, talvez isso não seja novidade para muita gente, mas para alguns acredito que não sabiam desta ligação entre um texto e outro. Por exemplo, aqui o verso 28, se quiser acompanhar aí na tua Bíblia, você vai ver, né? Quer matar-me como matou o egípcio ontem. E tem uma letrinha ali indicada no final deste verso. Se você for lá no rodapé, essa letrinha vai dizer aqui, o verso 27 e o 28 deste capítulo está relatado lá em Êxodo, capítulo 2, verso 14. Então, para você fazer esse paralelo aí, e não simplesmente fazer uma leitura como a gente faz de qualquer livro por aí, né, que é uma história continuada, página após página, e não tem ligação. E a Bíblia tem e muitas, né? Uma ligação de um texto com o outro, um profeta vai falar a respeito de um novo tempo. Aqui nos evangelhos, na nova aliança, a gente vai ter muita coisa ligando lá com o Antigo Testamento, e é importante que a gente tenha esse conhecimento e possa fazer a leitura desta forma e assim entender, né? Por que um contexto usa certas palavras e tudo? Porque isso já foi dito lá atrás e um só está complementando o outro. Amém? Verso 30.
Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então aqui nesse verso também vai ter aquela notinha lá no rodapé e vai nos dizer que isso está contado lá em Êxodo 3, a partir do verso 6. Vocês vão poder ver a mesma história, vão conhecer ali então a história de Moisés, quando o Senhor falou com ele na sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Né? Recomendo aí que entre uma semana e outra de aula que a gente volte lá e faça essa leitura também para enriquecer um pouquinho mais aquilo que a gente aprende aqui. Verso 33. Então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. De novo, Êxodo 3, verso 5 para frente ali vai relatar isso aqui também. Verso 35, continuando. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz, ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Então notem que aqui, Estevão, ele está, não podemos esquecer o contexto, né? Ele está dando uma resposta sobre um questionamento que lhe foi feito, ele conta toda uma história, mas ele lembra partes dessa história para que o sumo sacerdote que o está questionando possa se dar conta de tudo que passou, de tudo que o Senhor fez, de todos os que foram usados pelo Senhor, para ele entender aqui o que Estevão está respondendo. E sempre direcionado na palavra do Senhor, usando aquilo que já foi dito na palavra, aquilo que já aconteceu também. Né? Este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Mais aqui uma notinha para a gente voltar lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 18, 15 e 17. Vai falar a respeito disso também. Verso 38. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu as palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E foram só 40 dias, né, que ele ficou desaparecido para o povo. Né? Foi só um curto período. Naquele tempo o povo já era imediatista. Imagina hoje que a gente quer tudo na ponta do clique. Né? Esse texto aqui, esse contexto do verso 40, a gente vai acompanhar lá em Êxodo 32, tá? Quando o povo se revolta ali, quando Moisés sobe para falar com Deus e fica lá orando durante alguns dias, e o povo pede a Arão que faça algo ali para que eles possam pegar, para que seja palpável, para que seja visível. Né? E Estevão está nos relembrando tudo isso. Verso 41, para a gente avançar. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra aos que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e entregou a adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto à nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem do Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, os nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué,
quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhes construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casa feita por homens, como diz o profeta. Profeta aqui a gente vai poder identificar Isaías, capítulo 66, a gente vai poder ver isso que a gente vai ler agora aqui. Né? O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor, ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas e seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornam traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhes obedeceram. Então até aqui a gente vê Estevão respondendo ao sumo sacerdote com a palavra de Deus. Assim como Jesus fez quando foi tentado por 3 vezes por Satanás, em nenhum momento Jesus, mesmo sendo quem ele era, ele combateu Satanás ali, humanamente falando, com palavras, com argumentos e tudo. Todas as respostas dadas aos inimigos, elas devem ser baseadas na palavra do Senhor. Esta é a espada com a qual nós lutamos contra os inimigos. Pois por nós mesmos não teríamos forças para combater qualquer inimigo que fosse. Agora, com a palavra, com a espada da palavra, sim. Com o escudo da justiça, sim. Temos como nos defender. O que será feito a partir daqui cabe ao Senhor que nos comissiona a fazer. Porque não diferente do que vimos há 2 aulas atrás, no capítulo 5, que se a obra for de Deus, não há quem possa parar, temos que estar pautados aqui nesta obra para saber que avançaremos. Se temos qualquer convicção que venha de nós mesmos, isso é muito perigoso e pode ser parado por qualquer vento que nos leva da direita para a esquerda, pode nos ser parado por qualquer elogio ou por qualquer crítica. Agora, quando é do Senhor e a espada da palavra nos permite guerrear contra o inimigo, não há quem possa conter. Aí você vai me dizer assim, então eu sempre vou ser vitorioso, eu sempre vou ter... sempre vou triunfar naquilo que fizer, eu sempre vou ter a vitória naquilo que eu fizer. Depende do que você considera como vitória. Porque a palavra vai nos dizer que o coração do homem, ele é enganoso. Então, para os nossos olhos, a vitória sempre será prevalecer contra o inimigo, a vitória sempre será obter alguma vantagem sobre o inimigo, estar em evidência, atingir o maior número de pessoas. Mas para Deus talvez isso não seja a vitória. Lembrando que a matemática de Deus é completamente inversa à nossa. Cuidado para não se confundir com aquilo que entendemos por vitória. Estevão, podemos dizer aqui que ele certamente foi um vitorioso diante do sumo sacerdote, porque ele trouxe à luz a palavra do Senhor e talvez não naquele momento, mas ele trouxe a possibilidade de o Espírito Santo poder convencer aqueles que o ouviam, porque ele usou a palavra do Senhor. Eu digo que talvez para os nossos olhos ele pode não ter sido vitorioso, porque a gente vai ler aqui qual foi o final dele. Mas sendo fiel, mantendo a palavra do Senhor e o seu posicionamento, temos aqui a certeza
de que ele estava na glória com o Senhor após aquilo que aconteceu com ele aqui no final dessa resposta. Vamos avançar aqui para o verso 54 para ver o que lhe aconteceu. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Talvez a nossa vitória seja ver o inimigo caindo. Talvez a vitória para os nossos olhos seja ver o inimigo morrendo aos nossos pés. Mas a vitória de Estevão, e aquela que devemos ter em nossas mentes e nosso coração, é estarmos cheios do Espírito Santo, vermos a glória de Deus e Jesus à sua direita. Mas o verso 57 vai relatar aqui que eles taparam os seus ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então esta foi a vitória de Estevão. Mas como assim? Ele morreu? Como assim? Apedrejaram ele. Ele não conseguiu convencer ninguém do contrário. Irmãos, tenho que lembrar vocês aqui que a gente não está aqui para convencer ninguém de nada. A nossa missão nessa terra, aquilo que fomos comissionados para fazer, é simplesmente anunciar as boas novas, o perdão e o arrependimento dos nossos pecados. Amarmos uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. E basta. Guerra por título, por poder, por sabedoria, por provar o conhecimento de um e de outro, isso não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser a semear discórdias uns para com os outros. Temos que aprender aqui com os discípulos, temos que aprender com Estevão, temos que aprender com Jesus qual é a nossa missão e como colocá-la em prática. Não é justificando, brigando, questionando. O próprio Senhor Jesus nos disse: se te baterem numa face, dê a outra. Se te pedirem a capa, dê também a túnica, e assim vai, despoje-se de tudo aquilo que você tem. O nosso papel aqui não é ganhar no grito, não é estar certo por A mais B, não é derrotar aqueles que são contra nós. Este é o papel do Senhor. Enquanto Ele nos comissiona a fazer a sua obra, nós devemos ir à frente, anunciar a sua palavra, com coragem, com ousadia. O resto é o Senhor. Já aprendemos aqui nos outros evangelhos também, há muitas aulas atrás. Vamos entrar em lugares, vamos nos deparar com pessoas que não serão nem um pouco de acordo com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ensina. E não há problema nenhum nisso. Os 12, quando foram enviados ali, Jesus já falou para eles: entrem nas cidades e preguem as boas novas. Aquele que não os receber, a cidade que não os receber, bata o pó das suas sandálias, abençoe-os e continue o seu caminho. Quanta gente a gente vê paralisado no mesmo problema depois de quanto tempo? Ah, mas fulano não gostou de mim, mas não foi de acordo com aquilo que eu falei e me persegue até hoje e tudo. Ou continua fazendo a mesma coisa e não mudou. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar a condição daquela pessoa. Não, não é o teu papel. Não é o meu papel. Convencer ninguém a nada. Muitas pessoas hoje rodam em círculo nos mesmos erros por opção, por conveniência. Ou talvez por uma cegueira, não sei nem explicar exatamente o porquê estão ali. E não cabe a nós procurarmos explicações, não cabe a nós justificarmos e muito menos cabe a nós convencê-los do que quer que seja. Cabe a nós de apresentar a palavra do Senhor,
cabe a nós mostrar o caminho da verdade, porque não é por mim e nem por você que eles vão ser salvos e que eles vão ser convencidos. O próprio Jesus esteve aqui e nos disse que ele é o caminho, um só, não tem dois, não tem opções. Então a gente apresenta o caminho e cada um vai interpretar e vai seguir o caminho da forma que lhe aprouver. Mas nós temos uma tendência diferente a isso, e é isso que eu gostaria que o Espírito Santo trabalhasse nos nossos corações, de que essa tendência carnal e humana ela fosse deixada um pouquinho de lado, de que quando encontramos dificuldades pelo caminho, que quando encontramos pessoas contrárias ao nosso caminho, nós possamos amá-los, respeitá-los e mostrar o caminho do Senhor. Não é mostrar o meu conhecimento, não é mostrar a minha teoria, não é mostrar a minha vida. É simplesmente mostrar o caminho do Senhor e orar para que o Espírito Santo faça o trabalho. Vamos passar por lugares, se você não passou ainda, eu te digo, já te alerto, você vai passar por lugares que vai ser muito de acordo com você, que vão aceitar aquilo que você tem para trazer, mas assim como vão ter outros que não vão aceitar, vão ser contra, vão te maldizer e te perseguir. E aí é onde devemos aprender com os apóstolos e com o próprio Jesus, que devemos ser felizes, alegres e regozijarmos nas perseguições pelo nome de Jesus, porque é aí onde está a nossa graça. Nem todos os dias serão bons, o próprio Jesus nos disse isso. No mundo tereis aflições. Então, se Jesus nos advertiu que teríamos aflições, por que a gente espera só ter alegria? A gente sabe que na vida a gente não tem só dias bons, a gente tem dias difíceis, dias mais duros. E é aí que devemos mostrar a glória do Senhor através dessas dificuldades. E não ficar reclamando o dia todo, ficar procurando solução para o problema que nas nossas forças não tem mais. Ficar procurando solução para aquele irmãozinho que está andando totalmente fora do caminho. E a gente quer dar um jeito na vida dele. Eu conheço pessoas assim, eu conheço pessoas que desligaram-se já de ministérios há muito tempo, ou não têm mais contato com determinados irmãos, mas eles continuam rodando em círculo no mesmo problema. Irmãos, a salvação, ela é individual. E se não fizermos nada por isso, se não corrermos atrás da nossa salvação, se não mantivermos a manutenção diária ali de leitura da palavra, oração, arrependimento dos nossos pecados, nós vamos tropeçar no meio do caminho, cuidando da vida do outro, e a nossa salvação vai por água abaixo. Tendo em conta que ela é individual, devemos manter ela em dia. Devemos manter ela atualizada todos os dias. Não sei, muitos talvez não vão ser de acordo comigo. Vão me dizer aqui no final do vídeo, mas a salvação é assim, uma vez salvo, estou sempre salvo. E não é. E não é dessa forma. Porque a palavra é clara em nos dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar é o quê? Aquele que se mantiver firme, mesmo diante das dificuldades. Aí a gente acha que a gente vai perder ali só porque vai estar em dificuldade. Não, às vezes a gente pode estar muito bem conosco, mas a gente está ali tentando resolver o problema do outro irmão. A gente esquece de tudo que leu aqui, só nesse capítulo. Esquece do exemplo de Estevão, de se basear na palavra do Senhor. E a gente vai lá, no irmãozinho. Olha, você está fazendo errado. Olha, você não pode ir por aqui, não pode andar assim, não pode andar com fulano, não pode falar tal coisa, não pode praticar tal coisa porque está errado. De acordo com o quê? Com a palavra de Deus? Não, de acordo com as nossas convicções, porque se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente não faz nem isso com o irmão. Claro que de vez em quando, se a gente vê que está muito absurdo e é uma pessoa próxima da gente, claro que cabe uns aos outros mantermos no caminho, mas a gente passa do limite às vezes. Não sei se vocês estão entendendo aquilo que eu estou querendo dizer. A gente passa do limite de simplesmente de só olhar para o irmão e falar, olha, dá uma olhada no teu caminho ali e se aproxima mais da palavra. Mas não, a gente quer cuidar de cada passo que o outro está dando. E é aí aonde a gente escorrega e deixa de manter a manutenção da nossa salvação para cuidar da vida do outro.
Isso é muito perigoso, porque é uma linha muito fina, né? Entre exortarmos uns aos outros e cuidarmos onde estamos andando, a gente passa para aquele contexto do tô apontando um cisco no olho do meu irmão, mas eu não vejo a trave que está no meu. Percebe que a palavra ela é muito simples, ela é muito clara, mas a linha também que divide aquilo que devemos fazer e aquilo que não temos nem que passar perto, a linha que divide isso é muito fina. Tenhamos todos a palavra como base, a palavra como parâmetro para caminhar, para exortar uns aos outros, mas cuidar para não passar do limite e acabar cuidando mais da vida do irmão do que da nossa mesmo. Acabar cuidando mais da congregação X, Y, Z que está fazendo bobagem, fazendo besteira. Isso, cada um vai prestar contas de si. E aquele que é responsável por um povo, que foi comissionado pelo Senhor, não estou nem dizendo aqueles que se auto-intitularam, se autodenominaram pastores, líderes, obreiros e por aí vai. Estou dizendo aqueles que foram comissionados pelo Senhor a estar à frente de um povo e estão conduzindo o povo ao erro. Esses também prestarão contas por todos os que conduziram ao erro. Então não vamos nós ficar preocupados aqui a todo tempo de corrigir aquilo que está fazendo errado. Porque tenho certeza de que todos os dias nós temos algo a corrigir em nós mesmos. E corrigir como? Corrigir de acordo com aquilo que já vivemos, aquilo que já fizemos, as nossas experiências? Nem sempre. Corrigir de acordo com a palavra do Senhor, como eu encorajo a fazer dia após dia, aula após aula. Amém? Dessa forma, eu não quero avançar aqui, eu não quero entrar em outro capítulo para que a gente não perca a linha e a gente possa guardar esse contexto nas nossas mentes e corações. Mas eu quero só dar uma pincelada do que está por vir nas próximas aulas. Estevão sendo apedrejado, Estevão sendo morto ali diante do sumo sacerdote, diante de autoridades e diante de muitos cristãos. Havia um também que estava entre eles, que vai ser o assunto aqui para as próximas aulas. Entra no capítulo 8, mas na próxima aula a gente vai retomar deste início. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres e os lançava na prisão. Então aqui, a gente vê aqui um homem que se posiciona de acordo com a palavra de Deus, ele usa somente e exclusivamente a palavra de Deus para responder aquilo que lhe foi questionado. Quando ele faz isso, levanta muita ira no meio daqueles que eram contrários, daqueles que não queriam aceitar essa verdade. Ele é apedrejado, ele é morto por isso. E nesse momento, se eu posso me permitir falar assim, dá início ao ministério de Saulo. O que vocês acham? Um ministério curto de perseguição aos cristãos. Ali a sua atividade vem à tona, né? Ali o que ele faz, o que ele já vinha fazendo, mas agora com o apedrejamento ali de Estevão, um ato também público, contrário à palavra de Deus. Saulo ele toma ainda mais força, ele ganha ainda mais lugar e, junto com isso, ele dispersa todo o povo, imaginando que
aqueles que estavam pregando a palavra do Senhor, aqueles que estavam proclamando o evangelho de Jesus, iriam ser dispersos, né? Como talvez eles tentaram fazer acontecer aqui, né? Todos, como lemos aqui, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Mas quero relembrar vocês que a gente estudou há 2 aulas atrás. A leitura já foi longa, mas eu quero reler alguns versos aqui para que isso fique na nossa mente e possa nos encorajar dia após dia, para que não esqueçamos disso. Atos capítulo 5, verso 36. Eu quero repetir a leitura de 2 semanas atrás. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto, todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Verso 37. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho, deixem estes homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Tendo dito isso, finalizo essa aula dizendo que a obra que foi iniciada, o próprio Senhor diz que Ele é fiel para cumprir. Se essa obra é de Deus, não há quem a possa parar. E aqui eles tentaram, apedrejaram Estevão, Saulo começou com mais força a prender e matar os cristãos. E será que conseguiram? Será que essa obra parou? Será que foram mais fortes que Deus e terminaram esta obra aqui? Dispersaram todos os cristãos? Vamos ver isso a partir da semana que vem, na continuação deste capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus, eu oro mais uma vez para que o Espírito Santo esteja entre nós, entre todos que aqui estão, visitando cada casa, cada lar aqui reunido, visitando cada família aqui representada. Aqueles que não puderam estar, aqueles que nós sabemos que estão em viagem, estão distantes, que o Senhor esteja abençoando da mesma forma. Aqueles que aqui estão, eu peço para que o Espírito Santo não se afaste de forma alguma. Embora tenhamos as nossas dificuldades, os nossos erros e os nossos pecados ainda estão presentes entre nós. Mas, Senhor, eu te peço que o Senhor envie o teu Espírito Santo para nos colocar diante do teu caminho a cada dia mais. Para que possamos nos santificar a cada dia mais. Para que, como a tua palavra diz, possamos nos limpar a cada dia mais. Senhor, em nome de Jesus, não permita que o inimigo venha tirar o nosso foco, Pai. Venha nos colocar dúvidas, ó Deus. Venha nos colocar medo, venha nos colocar ameaças, ó Deus. Venha talvez nos colocar questionamentos no meio do caminho e que a um dado momento possamos sequer pensar em recuar ou negar o teu nome, Pai. Coloca em nós, Pai, a coragem de Estevão e dos outros apóstolos, Pai. Coloca, Pai, no nosso coração a ousadia de falar do teu nome, em tempo e fora de tempo, aonde quer que passemos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, capacita cada um aqui, Pai, a falar em teu nome. Espírito Santo, venha nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas que aqui já aprendemos ou aprendemos em outros lugares, Pai. Se for de acordo com a tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar e nos fazer lembrar e nos encorajar a pregar aonde quer que passemos, Pai. Em nome de Jesus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja proclamado, Pai, nos 4 cantos dessa terra. E assim, depois que todos tiverem ouvido, o teu filho possa vir recuperar a sua igreja, Pai. Sem marcas, sem manchas, sem máculas, ó Pai, em nome de Jesus. E enquanto temos o nosso tempo, Pai, que é passageiro aqui nessa terra, se for da tua vontade, Pai, se possível for, livra-nos, Pai, das aflições que aqui temos. Livra-nos, Pai, dos medos, livra-nos, Pai, das provações, livra-nos, Pai, das tentações, se for da tua vontade, Pai. Como o teu filho orou, Pai, naquele monte, nós não podemos ousar, Senhor, orar de outra forma.
Pois se o Senhor entregou o teu filho, porque também não nos entregaria, Pai. Mas ainda assim eu oro, Pai, pela vida de cada um aqui. Se possível for, Senhor, passa de nós essas dificuldades, passa de nós, Pai, essas tentações, passa de nós, Pai, todas essas doenças, enfermidades, Pai, passa de nós toda a tentativa do inimigo, Pai. Mas ainda assim, se não for possível, capacita-nos para que possamos sair como saíram aqueles 3 de dentro da fornalha. Que aqui possamos ter o 4º homem do nosso lado, Pai. Em nome de Jesus. E nos encontrarmos vitoriosos, Pai. Talvez com a mesma vitória de Estevão, mas que possamos ver a Tua glória e o Teu Filho sentado à Tua direita. Em nome de Jesus nós oramos e louvamos o Teu nome. Amém e amém.